Beleza, pessoal? Tudo bem? Tem muita gente, né? Sem controle emocional. Né? O controle emocional, ele que faz você ter essas dificuldades da sua vida. Você acredita? Você acorda às vezes, a mulher vai te falar uma piadinha desagradável. O seu dia todo fica ruim. Por quê? Seu controle emocional vai lá para baixo. Você chega na empresa, algumas pessoas ficam de piadinha. Seu controle emocional vai lá para baixo. E o seu dia acabou. Uma piada, um desmerecimento, uma incapacidade, uma conta para não pagar. E aí hoje eu estou aqui junto com você para a gente ver uma jornada diferente dessa. Então meu nome é Aquino, eu estou aqui, sou seu coach, sistema da Febracis, formado pela Febracis, para te dar essa direção, para conversar com você, para saber como a gente ter vidas extraordinárias. Então, esteja comigo e continue assistindo esse vídeo. O primeiro passo, né, é a gente fazer algumas perguntas para gente, para nós mesmos. Então, escrevi aqui umas perguntas que você podia fazer. Cara, quando você era pequeno, né, você se divertia muito e durante o crescimento, o que aconteceu? O que aconteceu nesse processo que fez você estar agora no jeito que está? E aí, quando você vê, se lembra que você se divertia, era brincalhão, às vezes não tinha muito brinquedo, mas se divertia, e não sabe o que aconteceu, você já pensou sobre isso? Poxa, é mesmo, eu não era desse jeito. Na realidade, você não é desse jeito. Outra pergunta. O que significa isso para você? Você era de um jeito, brincalhão, e hoje está essa adversidade, esse peso, esse jugo nas tuas costas. O que significa isso para você? Você já pensou? E aí, o mais importante, o que você vai fazer daqui para frente? Né? O que você vai fazer daqui para frente para mudar essa história? Mudar esse resultados, né? Ontem, né, se vocês viram a live de ontem, a gente viu que o seu comportamento, ele te dá os resultados que você tem dado hoje. Mas todos esses resultados é baseado na sua mente. Porque uma pessoa fala alguma coisa para você e você escuta e processa e fica com seu controle emocional baixo e diz que não pode, não consegue. E aí esse pensamento, ele vira um comportamento. Virando esse comportamento, você vai ter resultados que não são bons. E como faz Aquino para me mudar meus resultados? A única maneira de você mudar seus resultados hoje é você mudando seus padrões ou elevar seus padrões. Mas eu vou dizer para você, não é fácil, mas vale a pena. Porque quando você fazer isso consciente, você pegar um papel, um caderno, por exemplo. Uma vez eu falei para minha esposa, poxa, compra um caderno e anota, às vezes, algumas coisas que está acontecendo para você modificar, para não ficar no esquecimento. E ela, mas eu não quero um caderno igual o seu, eu quero um caderno bonito, é meus pensamentos, ok, mas nunca compra aquele caderno. E aí a gente chama isso de historinha. Então nossos resultados hoje, às vezes, é historinha. Um exemplo, agora cedo, eu vim para a empresa, e quando eu vim para a empresa, eu sempre separo um dinheiro, porque eu gosto de doar, né? Mesmo que eu esteja passando com dificuldade, eu sei que existe uma lei que Deus deixou na terra, a lei da ação e reação. Então o que eu faço? Eu separo esse dinheiro e venho dando. E esses dias, há uma semana atrás ou 2 semanas atrás, tinha um garotinho andando com a mãe catando a latinha. E eu dei um dinheiro para ela. E ela, você não tem um trabalho lá para ele? Eu falei assim,
É bem ali, pode ir lá. E há uma semana eu falei que pode ir lá e ele não foi. E eu encontrei ela de novo e dei o outro dinheiro para ela. E ela falou assim, ele não foi porque ele não tem CPF, ele vai tirar. Eu por acaso, algum minuto, falei para ele assim, leva os documentos. Não. Então ele mesmo, para não vir para trabalhar, ele contou uma historinha. Não, eu não tenho CPF. Eu não tenho chinelo. Eu não tenho isso. E aí, os resultados, o comportamento, vão dar os resultados, que é o resultado que vocês têm hoje. Então, as pessoas precisam elevar o padrão. As dificuldades que ele mesmo constrói. Você acredita? Que é você mesmo. O corona, né? Algumas pessoas têm falado do corona. Aí eu digo para você, o corona, ele veio para ajudar, porque você agora pode ganhar mais dinheiro na internet do que você estava trabalhando fisicamente. Um exemplo, um mecânico de carro, né? Um mecânico de carro, ele não pôde mais trabalhar por causa do corona, concorda? As pessoas ficavam com medo. Vamos falar melhor ainda. Um cara que mexe com ar-condicionado e geladeira, ele tinha que entrar na casa da pessoa. E as pessoas já não queriam que ele entrasse, porque estava o corona. Mas o que ele falou para ele mesmo? Poxa, agora eu tô duro. Aí ele fala para a esposa, ele conta a história. Eu tô duro, porque ninguém está me chamando para fazer o serviço. Ele conta essa história para ele mesmo, e ele acredita. Ele conta a história para a esposa, e a esposa não vai falar mais nada, porque ela também ouviu sobre isso. E eles ficam parados e não trabalham. Mas vamos lá. Se ele pega a internet e fala assim, eu agora conserto a geladeira pela internet, ok? E aí ele começa a dar conteúdos de conserto de geladeira e monta um curso pela internet ou uma mentoria pela internet, onde ele mesmo consertaria aqui por telefone a geladeira, mandaria o cara mexer no fio, o barulho, e ensinaria aquele cara a consertar a geladeira. Ele estaria em casa com a esposa, com os filhos, com o tempo e consertando a geladeira. Mas o que ele fez? Ele conta historinha. É o corona, é isso, é aquilo. E hoje, então, apareceu vários tipos de trabalhos. Robô que ganha dinheiro para você em bitcoins, em robôs que trabalham no mercado financeiro, robôs que faz o seu serviço. Você paga o robô e ele faz o serviço para você. Então, as historinhas, elas são assim. Vou te falar uma coisa para você. Contar uma história aqui rapidamente, que você deve saber. Isso foi uma pesquisa nos Estados Unidos. Pegaram 100 pessoas. Elas, quando eram novas, elas tinham sonhos muito maneiros, né? 16, 17, 18 anos. Sonho é que eu quero ter um carro, quero uma casa. Depois de 60 anos, aqueles 100, um é rico e 4 tem uma boa prosperidade. Não depende de ninguém. Estão financeiramente bem. Quer dizer, 5 pessoas. E os 99%, a maioria, está dependendo de outra pessoa. Está dependendo de um governo para pagar um salário. Está dependendo de muitas coisas. O que aconteceu, né? A pergunta que eu fiz. O que aconteceu? Pô, você tinha um sonho de ter carro, moto, e depois de um tempão essas pessoas. Como você vai pensar sobre isso? O que significa isso? E como você se aproxima? Qual é o que você entende disso? Então vamos lá. Cresceram e durante o processo da vida dessas pessoas, elas tiveram a diversidade. Todas elas no mesmo país, no mesmo jeito, na mesma história. E aí a gente descobriu que é a mente. A mente, ela sabota essas pessoas conforme ela vai criando uma crença. A gente fala de crença limitante,
crença de incapacidade e crença de não merecimento. Chega um ponto que com 30, 28 e 30 anos, a pessoa entende que ela não mais merece aquilo. Ela não tem a capacidade de ter aquilo. O outro tem. Então tudo está na mente. Se você tiver o controle da sua mente e uma outra coisa, né? Com quem você anda, isso é muito importante. Se lembra do patinho feio, que era um cisne? Mas ele estava convivendo com um pato. E ele acreditava que era um pato. Então você é filho do Criador. Pera aí, só um minutinho. Você é filho do Criador. Você tem a capacidade de criar, imaginar, fazer criações e depois a vontade de fazer aquela imaginação. Mas o que você faz? Você está no meio de pessoas que não conseguem, que não pode, e você vira o pato feio. Até um dia o pato olhar no espelho. Então, meu amigo, minha amiga, se olhe no espelho, veja quem você verdadeiramente é. Quem é você? Quando as pessoas caem na real e dizem, poxa, eu sou filho do Criador, eu sou filho do rei. Quem é rei, quem é filho de rei é príncipe. Aí eu digo para você, você está vivendo igual um príncipe? Você está vivendo, tem a vida extraordinária de um príncipe? Ou a sua vida está ruim? Está ruim porque você está querendo fazer da sua forma. Aí na live de ontem eu falei do jugo. O jugo é um pedaço de pau que pega aqui no boi e pega naquele outro boi. Então com quem que você está andando? Com pessoas que falam que não pode, que não consegue pagar dívida, que o corona está aí, e você está indo. Ah, mas os seus pensamentos é para lá, mas você está com o jugo de um cara, de uma mulher, de alguém que está te levando para o outro lado. Aí fica difícil, muito difícil. Então não adianta. Ó, eu tenho até gente aqui, ó, agora, ó, me escutando aqui, ó, tá vendo? Ó, estão me escutando. Então o jugo, se você escolher Jesus como jugo para te botar no teu lado, o que vai acontecer? Ele fala de perdão, você deve estar com raiva de alguém e não perdoa. Ele fala de amor e você só fala de ódio. Jesus só fala de ajudar pessoas. Você só quer ser ajudado, não quer ajudar ninguém, não sai na rua para ajudar. Você pensa que não pode. Jesus disse que você pode tudo. Então você tem a Bíblia, né, que diz tudo o que você tem que fazer, mas você não faz. Tem hoje ferramentas. Por exemplo, eu sou formado em coach sistema. Então, quando a gente se forma, eles dão um livro para a gente com várias ferramentas. Ferramenta de recuperação de relacionamento. E aí você quer fazer da sua forma. Ah, ela é vagabunda mesmo. Tá vendo? Aí ele isso. Não essa forma. O jugo, as pessoas, cara, larga essa mulher mesmo. Larga esse homem aí, ele não te dá atenção. Até mãe fala mesmo, minha filha, olha só o marido que você arrumou. Você está indo baseado num jugo do mal. E vocês vão ter resultados o quê? Ruins. Mas se você tiver com jugo com Jesus, o que quer dizer? Coisas suaves, você vai ter um jugo suave. Aqui, ontem eu expliquei para vocês, o nosso cérebro tem 2 ouvidos e 2 olhos. Então, quando você pega mais coisas positivas, o seu consciente faz um paradigma. Que aí seu comportamento muda e seus resultados mudam. Mas se você só está no meio de pessoas ruins, falando besteira, passando o seu tempo, falando que não tem dinheiro, que o dinheiro sumiu. O dinheiro não sumiu, cara, ele foi para algum lugar. Faz ele ir para você. Tenha habilidade de ganhar dinheiro. Tenha habilidade. Habilidade, vocês já estudaram o que é habilidade? Habilidade se constrói. Ela não é, eu já criei, eu nasci com habilidade. Não, pessoal. Você pode começar
a estudar uma habilidade para você fazer dinheiro. E aí não tem outra coisa, é estudar. Então coisas, falar bem, elogiar, nunca pensar negativamente, pensar ações, que não adianta só ficar pensando, né? E vai vir? Não vai vir. Porque tá todo mundo pedindo, implorando, Senhor, me dá. Cara, mas você tem que ter ações. Então, ó, pensamento gera vontade, que a vontade gera as ações. Os resultados que vão ter só vai depender das suas ações. Se você não tiver ações, você não vai ter resultado. Assim, você está tendo ações sim. Qual é? De ficar quieto, de dizer que o governo é ruim, de dizer que é o corona, e aí não tem ações. E aí você conta historinha para você mesmo. Não, é igual o garoto lá. Não fui lá no trabalho dele porque não tem um CPF. Não tem carteira. Nenhum momento eu falei para ele de carteira, ó, leva os documentos. Não falei, vai lá que tem um trabalho para você, a gente vai te ensinar. Ok? Então, tudo que acontece na gente, eu sei que é estar do lado daí. Porque eu também ainda continuo um pouco, mas eu estou melhorando muito. E eu falo, até 2019, eu era assim, reclamão, pensar. Às vezes nem reclamava, mas pensava que é o pior. Quando eu declarava, o ouvido escuta, e aí é negativo, eu escuto, cria um paradigma, porque de novo reclamando. Qual era a minha habilidade? Minha habilidade era de reclamar. Então o cérebro, o inconsciente, trabalhava para fazer coisas em volta de mim, para mim poder reclamar, porque essa é a minha habilidade. Agora, qual é a minha habilidade? A minha habilidade hoje é de transformar a minha casa, transformar a minha empresa e ser fazedor de dinheiro. A minha habilidade é fazer dinheiro para poder. Olha só, quanto mais eu tenho essa habilidade, mais eu ajudo outras pessoas. Quanto mais eu ajudo outras pessoas, mais o universo ele me contempla. É uma lei, pessoal. Não tem como fugir. Quando Deus fez o mundo, criou o mundo, ele fez as leis para poder não ter dificuldade. Se vocês observarem o universo, cara, nem um sol, nem o sistema solar, nem o universo foge da lei. Se eu quiser que esse copo flutue, não adianta, ele não vai flutuar. Não vai flutuar, é uma lei, ó, caiu, vai cair. Então, o que vocês devem estar fazendo são leis contra vocês mesmos. Consegue entender? Se vocês fizerem, criarem habilidades. Voltou. Eu poderia, na hora que a internet caiu, eu poderia estar reclamando, né? Não podia? Mas eu não, tem um motivo. Talvez tenha parado e eu comecei a pensar. Mas o que eu quero falar assim, quando eu comecei isso lá atrás, eu também não tinha. O que eu fiz? Eu peguei o telefone e comecei a colocar lá, poxa, eu quero uma saída do Instagram, Google e toda a rede social, o WhatsApp, que agora é do Facebook. Eles lá no passado, o Google cresceu muito, o Google cresceu. Quando cresceu, o Facebook pesquisou para saber por que teve tanto crescimento o Google. E eles viram que eu não sei falar direito, algoritmo, é uma dessas partes. Esse é o computador deles. Então, aí eu pesquisando, né, achei que não era importante, mas acabou passando, caiu um filme para mim, que é falando do algoritmo, E aí o cara tava explicando por que é isso. É assim, todo mundo, né, esse cara que projetou esse computador para trabalhar desse jeito, para desenvolver então passou esse vídeo para mim dizendo o seguinte:
O cara falou que todo mundo quer uma tribo. Então eu tenho uma tribo de parapente. Eu converso com o cara. Tem uma turma de parapente. Os caras de moto, eles têm a turma dele. O cara da igreja, eles têm as turmas dele, os grupos dele. O cara que é nadador tem um grupo dele. Os professores têm um grupo dele. Concorda? Esses são tribos. Então o que, que ele fez? O computador, o algoritmo, quando você toca num assunto, ele te joga para esse grupo. E aí o que está acontecendo? O cara que fez essa programação, ele quis fazer para o bem. Mas o que, que aconteceu? O computador ele não entende se a pessoa quer o bem ou o mal. As pessoas quando falam assim, cara, com outro no telefone, eu não consigo pagar a conta. O computador do Facebook, Instagram e o Google te coloca num grupo onde você só vai receber contato de pessoas que não conseguem pagar a conta. Se você tem um marido que te abandonou e você fica falando isso, toca no assunto, o algoritmo, o computador do Facebook, Instagram e Google, ele vai te botar no grupo de maridos traídos, que trai. E você vai confirmar aquilo. Ó, tá vendo? Eles estão traindo. Aí quando você tem uma mulher que te trai, ou fica falando, te aborrecendo, você quando toca, fala com um amigo teu, o grupo, que é o Facebook, o Instagram e Google, te coloca nesse grupo de maridos que falam, oh, minha mulher é chata pra caramba. Entende? Então quando você diz que não paga uma conta, você vai para o grupo de pessoas, amigos, colegas que não pagam conta. Mas quer mudar? Fala coisa boa. Se lembra aqui do... Só fala coisa boa. Fala assim, nem esquece das coisas ruins, só faz coisa boa. Aí o que eu fiz? Eu comecei a falar, poxa, eu quero estar envolvido com pessoas que ganham 1 milhão por ano. 100 mil, 10 mil. Eu quero ter pessoas que a família seja maneira. Eu quero pessoas que voem melhor do que eu. Né? Então o Facebook, Instagram e Google, ele só me manda notícias dessas pessoas. E a minha cabeça cada vez viaja dizendo que tá todo mundo bem. Mas as pessoas falam mal e vai pro grupo do mal. Falou mal do governo, vai só receber notícia, sabe, de governo, ó, tá vendo? Aí a pessoa acaba confirmando. Caramba, tá vendo? É o governo, é o corona, é isso aqui. E o pior é que você se convence disso. Então vamos voltar lá. Essas pessoas, essas 100 pessoas, durante esse percurso, que chegaram a 60 anos, e só 5, um ficou rico e 4 estão prósperos, e a maioria tá mal, dependendo de dinheiro dos outros, dependendo só de uma aposentadoria. Durante o processo, o que aconteceu? Isso, eles acabaram sendo jogados em grupos igual o patinho feio. Que hora que você vai, meu amigo, minha amiga, vai se olhar no espelho e ver quem é você, que você é filho do Criador, que você pode criar as soluções da tua vida e que você tem essa ferramenta da internet para falar, cara, eu quero sair disso. Verdadeiramente, o passado não condena. Quem condena é você mesmo. As suas ações, o seu estado atual, o passado, ele não te diz quem você é. Quem diz quem é quem você pensa que você é. Se você pensa que você pode, você pode. E aproveita a internet. Não passe esses 30 anos igual aconteceu comigo. Cara, eu tô com 60 anos. Eu só enxerguei isso com 59. E minha vida em um ano, cara, tá mudando extraordinariamente. Só foi a forma que eu pensei. Só foi a forma que eu criei meu paradigma. Foi a forma consciente, vira inconsciente, dá os meus comportamentos e dá os meus resultados. E a gente, né, eu e minha esposa, né, e uma equipe, o que a gente fez? A gente fez um projeto onde a gente tem as ferramentas no qual
Você não precisa ficar igual a mim em 2019 procurando e não dá certo e a outra, não deu certo. Voltou. Nessas tentativas, o problema é que o tempo passa muito rápido. Muito rápido. E você precisa ter, para a gente ficar bem, controle emocional, a gente precisa de ter resultados logo, pelo menos ver uma luz lá no fundo. E onde a gente começa todo esse processo? Com um sonho, cara. Você precisa voltar a sonhar. Beleza, a aula de hoje foi os 100 pessoas que estudaram as faculdades, estudaram essas 100 pessoas que tinham um sonho, que tinham um desejo, eram felizes. Depois de 30 anos, um ficou rico, 4 a 6 pessoas ficaram financeiramente bem. E 95% ou 90 pessoas estão dependendo de governo, de alguém para ajudar. E o que aconteceu durante esse processo? E aí? Em que lugar e qual vai ser os seus resultados? Então meu nome é Aquino, eu estou aqui como seu coach para te ajudar. A gente tem colocado aí alguns links de cursos bem barato para você visualizar isso. O nome disso é desenvolvimento pessoal. Se você não mudar sua mente, os seus resultados vão ser o mesmo. Beleza? Então, amanhã a gente está junto de novo, te dar mais um conteúdo maneiro. E se desafie, tem habilidades de fazer o melhor. Não deixe cair do céu, beleza? Não deixe cair do céu, pessoal. O céu e a terra já está preparada. O Senhor já deixou tudo pronto. A gente só precisa ter o quê? Controle emocional. Então, quem não assistiu o vídeo, assista depois. Vê lá no final, vão ver que vocês vão ter resultado extraordinário. Mude o seu jeito de pensar. É difícil? Se controle. Conheça você mesmo. Cara, se você chegou até aqui e não consegue passar esse degrau, é porque você não conhece você. Porque você chegou até aqui. Então você é extraordinário. Beleza? Um abraço aí. E boa tarde aí todo mundo. Aí vai ser uma tarde maravilhosa. Pense nisso em que eu falei. Tchau.